Oi, acho que esse é meu primeiro vídeo em português por aqui, então pra quem não me conhece, meu nome é Erika, eu faço tricô, crochê e pesquisa sobre a história do tricô no Brasil. Eu tenho essa coleção aqui de revistas antigas e livros da década de 30 em diante, brasileiros no caso, e de vez em quando eu gosto de dar uma folhada pra pesquisar, descobrir novas, às vezes armarinhos, às vezes fios, às vezes nomes, né, que possam me elucidar na pesquisa. Então no outro dia eu tava com insônia e fui folhear uma das minhas revistas, que é uma encadernação de revistas tricôs de Paris. E daí eu tava olhando os anúncios e encontrei esse, que era uma fábrica, uma marca de lã que eu não conhecia ainda. Eu sabia que nessa época, essa revista aqui é de 1950, e essas daqui vão de 50 a 54, 55 mais ou menos. Eu sabia que tinha a Lan Sans, que depois virou a Fábrica Santista, já existia a Círculo também, a Pinguim francesa já estava no Brasil, e uma outra, assim. Mas eu não conhecia essa tal Handguns aqui, certo? E aí eu anotei mentalmente e no outro dia fui pesquisar. Encontrei uma conta no Instagram dedicada a memórias das operárias que trabalhavam nessa fábrica Handguns. E eu vou deixar o link da conta abaixo. Eu vi que a conta era no Rio Grande. Eu moro no sul, moro em Santa Catarina. A minha família, por parte de mãe, é toda do Rio Grande do Sul. Então, e como era da cidade, essa fábrica ficava na cidade de Rio Grande, que é onde minha mãe nasceu, eu fui lá mostrar pra ela, né? Ah, mãe, aqui ó, da cidade que você nasceu. Eu pensei que a coincidência ia terminar por aí. Mas não. A minha mãe olhou e falou assim: ah, sim, Handguns, sim, a sua avó trabalhou nessa fábrica. Daí, o quê? É, foi inclusive lá que ela perdeu um pedaço do dedo. Aí eu fiquei, nossa, aí fiquei bem empolgada com isso, nessa coincidência. Daí, quando minha avó ligou, eu sentei pra conversar um pouco com ela, confirmar, né, e perguntar como é que era o trabalho lá. E acabou que minha avó trabalhou de fato nessa fábrica, mais ou menos começando aos 15 anos, até os 19, 20, ou até minha mãe nascer. E ela trabalhava justamente no setor de fiação. Ela fazia a lã, recebia a lã cardada, né? Operava duas máquinas ao mesmo tempo e passava pelos setores posteriores. Porque essa fábrica, na verdade, era uma fábrica primordialmente de tecidos. Então, tecidos de lã pura, no caso, né? Nesse período, pelo menos, eles fizeram lã pra tricô. Porque esse período era um período no Brasil em que o tricô tava bombando. Depois que eu descobri essas coincidências, eu fiquei mais empolgada ainda de pesquisar sobre a Handguns e eu encontrei todos os links relacionados a esse projeto que tem aqui no Instagram. Eles são de um grupo de arqueólogos, antropólogos da cidade de Rio Grande, dos quais a coordenadora é a Vanessa Ávila Costa, e ela tem a tese de doutorado dela, que ela apresentou ano passado, defendeu ano passado, fala justamente sobre a fábrica. Então eu comecei a ler a tese, eu li a introdução, ainda tenho que ler o resto, e eu assisti os 2 documentários que o projeto publicou. Eu vou deixar os links também abaixo porque são muito interessantes. Você vê lá ainda as máquinas com pedaços de lã ainda, porque a fábrica existiu de 1873, conforme está no anúncio, e até 1968, faliu a Handguns em si, e depois ela reabriu em 1970 como Inca Têxtil e depois fechou em 97. Então, por todo esse período, passaram por algumas mudanças. Ela passou de trabalhar com lã pura, que era o forte da fábrica, a trabalhar, no final já se fazia os cobertores tal com acrílico. Então muitas coisas que a gente vê, movimentos da história do Brasil, da história do mundo, se cruzaram na história dessa fábrica. Eu quero trazer mais sobre ela adiante, mas então me siga por aqui porque eu vou falar quando eu puder, assim. Por enquanto eu vou deixar os links para vocês mesmos poderem dar uma olhada, mas eu gostaria de estar compartilhando aqui os minhas conclusões das histórias, então fiquem as brasileiras convidadas a permanecer aqui e mandar esse vídeo para quem vocês quiserem achar que vai se interessar.